Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 6 de outubro de 2021 e conforme combinado, eu estou aqui ao vivo com alguns minutinhos de atraso para poder estar falando sobre um tema muito importante que eu tenho atendido muita gente com essa queixa e não é por menos, né? Boa noite, Fabiana, boa noite, Pinho, Melo, é isso? Boa noite então a todos que vão entrando, Dercy, Nil Francisca, vamos esperar o pessoal chegar, Marcos Rossi tá entrando aqui, oi Marco, até já já, enfim, Valdeliz, oi Valdeliz, tudo bem? Então eu vou falar hoje para quem tá chegando agora sobre refluxo, né, o refluxo gastroesofágico. É uma disfunção digestiva muito comum, gente. E agora, mais do que nunca, por isso que eu resolvi fazer, porque assim, dificilmente eu não atendo aqui na clínica pacientes que tenham esse problema digestivo. E independente de idade, eu tenho percebido, inclusive, que tem acometido pessoas mais jovens até do que o que comumente a gente via. E por que isso está acontecendo com maior frequência? Oi, Rosana, Clarice, boa noite, Nadir. Por quê? Porque por conta da pandemia, muita gente teve descontroles, né, emocionais, estressou demais. A gente sabe todas as interferências e as consequências que a pandemia causou a nível de problemas financeiros, enfim, mudou muito o estilo de vida de muita gente. E juntamente com isso, né, se não bastasse todas essas mudanças ambientais, essas dificuldades e mesmo o pânico, né, o medo da gente ser acometido por essa doença ou a perdas de parentes próximos, familiares, amigos, com isso, obviamente, a gente tem uma mudança muito grande, uma exigência muito grande a nível emocional, um desequilíbrio emocional grande. E também a gente teve muitas mudanças, né? Não só no estilo de vida, em fatores emocionais, mas também na nossa alimentação. E na nossa alimentação, infelizmente, grande parte das pessoas, para um aspecto mais ruim, ou seja, fizeram escolhas mais prejudiciais para a saúde, né? Alimentação mais pronta, então mais fast food, mais rica em carboidratos, bebida alcoólica, refrigerantes, sucos de caixinhas, alimentos processados, ultraprocessados. Então, toda essa somatória de coisas que se intensificaram dentro desses novos tempos aí que nós estamos vivendo, desse um ano e meio para cá, que fez com que aparecesse mais, desenvolvesse mais esse problema do refluxo. Para quem já tinha, muitos pioraram no refluxo, né? Começou a ter de uma forma mais intensa, mais frequente. E para quem não tinha, começou a ter. Então foi algo assim muito importante, muito significativo. Por isso que eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre esse aspecto. Bom, gente, e o que é o refluxo, na verdade? Quando a gente come, então o alimento passa pelo esôfago e depois ele passa para o estômago, certo? Quando ele entra no estômago, tudo que já passou, que entrou no nosso estômago, ele não pode voltar. Então, para que isso ocorra, a natureza é tão sábia, a gente tem tipo uma válvula que chama-se esfíncter. A hora que a comida entra no nosso estômago, esse esfíncter tem que fechar e sob pressão ele não pode mais afrouxar, não pode mais abrir, né? Até essa comida que está no seu estômago sair para o teu intestino, certo? Porque o nosso estômago, ele libera suco gástrico, ou seja, ácido clorídrico, e vai deixar esse pH bem ácido, que é o lugar mais ácido, aliás, que nós temos no nosso organismo, que é justamente para a gente poder digerir a comida que nós comemos. Então, por isso, esse estômago tem que estar super fechado. Quando tem uma liberação de suco gástrico, quando entra a comida, ele recebe esse estímulo, né, para poder fazer a digestão.
Então, por várias causas, né, eu vou falar quais são, esse esfíncter tem um afrouxamento, ou seja, ele começa a abrir, esse suco gástrico que está lá dentro, esse ambiente ácido, esse pH que está ácido, vai subir, né? Esse ácido gástrico vai subir para o seu esôfago e vai ficar essa acidez aqui na parte do esôfago. E toda essa mucosa do esôfago, toda essa região, não é uma região que está preparada para receber essa acidez. Então você começa a ter alguns sintomas indesejados. Tem pessoa, gente, que sente a acidez, que é a azia. Tem pessoas que sentem, inclusive, a comida voltar. Ela sente, comeu arroz, ela sente o grão de arroz voltar. Tem pessoas que não sentem nada, né? Tem refluxo, a gente faz o exame, tem o diagnóstico de refluxo e fala, mas doutora, eu nem sinto nada. Mas apresenta outros sintomas. Por isso que eu quero que vocês fiquem atentas com relação a alguns sintomas que eu vou falar para vocês, que vocês possam ter, que pode dar pra gente, né, já essa noção que isso possa estar acontecendo, essa disfunção. E o paciente às vezes nem desconfia, né? Então, ó, se você tiver com frequência, durante o dia, ou azia é mais quando você acaba de comer. Quando você tem uma tosse toda hora, do nada, aquela tosse, sabe, seca, que parece aquela tosse de fumante, que fica parecendo uma pigarra. Inclusive essa pigarra também é algo que já me dá noção ou já me alerta com relação ao refluxo. Então, tosse seca, pigarra, dor de garganta com frequência, toda hora tá inflamado. Por que inflamado? Porque tá subindo suco gástrico. Toda hora eu tô com engasgando, como eu falei, azia. Eu posso ter até uma dor no peito, pode me dar também. Então, esses sintomas são muito frequentes para quem tem refluxo. Tem paciente, gente, que chega aqui e não consegue nem falar de tanta tosse que tem o tempo inteiro tossindo. É muito desagradável, é um desconforto incrível. Ó, rouquidão, não posso esquecer. Às vezes a pessoa fica rouca, aquela voz, sabe, mesmo de fumante, parece, de tanta pigarra, de tanta acidez que tá subindo, ela começa a ficar rouca com frequência. Então, todos esses sintomas, né, regurgita às vezes, chega a regurgitar, como eu falei para vocês, a própria comida, né, inchaço às vezes na garganta pelo processo inflamatório. Então, esses são os sintomas mais comuns que vão me dar a noção, né, vão me dar a noção que esse paciente possa estar desenvolvendo refluxo gastroesofágico, gástrico-esofágico, porque é nesse sentido contrário. A comida tem que entrar e descer, mas quando eu tenho refluxo, essa acidez do estômago, ela sobe e começa então a prejudicar toda essa mucosa do esôfago, tá? E aí isso pode gerar outros problemas futuros e sérios se eu não tratar. Gente, refluxo é crônico. Você pode melhorar o seu refluxo, mas ele não vai ser extinguido de uma vez só. Muito difícil. A não ser que você pegue muito no começo e seja muito rigoroso, muito disciplinado e consiga realmente resolver seu problema. Chega a pontos de ter que fazer cirurgia. Eu tive vários pacientes que já fizeram cirurgia de refluxo, mas voltou. Por quê? Porque não tratou a base, não tratou a alimentação, não tratou os fatores que causaram o refluxo. Porque não adianta só você tomar a medicação. Em casos graves, em casos de crise, a gente tem que entrar com a medicação, mas lembrando que sempre a medicação, gente, ela vai tratar os sintomas, ela não resolve a causa. Eu tenho que ir lá na causa. Por isso que a nutrição funcional, ela é diferente no olhar, na visão de tratamento do paciente. A gente primeiro tem que olhar o paciente como um todo e aí saber onde eu vou mexer, onde eu tenho que priorizar, o que eu tenho que fazer com que ele mude, né, para que eu resolva o tratamento dele, que eu resolva de fato o que está ocasionando aquela disfunção. Isso é importante. E vejam que a causa, né, a maioria das vezes, como eu falei para vocês, é a causa emocional, alimentar
comportamento alimentar, muitas vezes são erros na hora de comer que eu começo a ter de uma forma frequente. Isso pode ocasionar o refluxo ou pode piorar o refluxo. Idade também, né, com o próprio envelhecimento pode ter esse afrouxamento desse esfíncter, o uso de medicação por tempo prolongado, e a gente sabe que agora na pandemia piorou mais ainda, as pessoas estão usando mais indiscriminadamente medicamentos, suplementos às vezes mal prescritos, ou autossuplementação, automedicação, né? Estão aí, qualquer coisa tomam antiácido, qualquer coisa tomam analgésico, anti-inflamatório. O pessoal não tem medo, parece, eles acham que tem muitos que são hipocondríacos e acham que medicação, gente, não tem os efeitos colaterais. E o refluxo pode ser uma das causas dele, excesso de medicamentos. Excesso de medicamento errado ainda, né? Indevido, que a pessoa faz uso com frequência e não imagina que aquilo pode causar outro problema, outra disfunção. Bom, se eu não trato o refluxo, além de ir piorando e chegar às vias de eu poder ter que fazer uma cirurgia, como eu falei para vocês, e ainda não é 100% de certeza de cura, eu posso também desenvolver tipo um câncer esofágico. Sabe por quê, gente? Porque as células do esôfago, elas não são habilitadas, capacitadas para poder receber essa acidez do estômago. Como eu falei para vocês, as células do estômago, né, elas estão já capacitadas para isso, porque o estômago, ele tem que ter esse suco gástrico para digestão, o esôfago não. Então essa irritação constante, essa inflamação constante lá no esôfago pode gerar uma modificação no DNA celular e ter uma alteração celular, causando maior risco de câncer de esôfago. Então não é para deixar e achar que refluxo é qualquer coisa que não deve ser tratada, né? Nada a gente pode dar as costas e virar de lado achando que é comum, eu sempre tive. Não, porque isso pode virar um problema. Pode também ocasionar, gente, não sei se vocês já escutaram falar do esôfago de Barré. Isso também já é um estágio mais avançado do refluxo que pode ocasionar, assim como a hérnia de hiato. Então, são problemas mais sérios que podem ser desenvolvidos de acordo com um tratamento inadequado, ineficiente, tá? Bom, então eu falei para vocês que o problema está relacionado às grandes causas ao excesso de medicação, suplementação inadequada, alimentação errada, às vezes o jejum prolongado demais, ou quando eu como demais também. Então fiquei um jejum prolongado, daí quando eu como um volume muito grande, distendo muito o meu estômago, então isso também pode causar um afrouxamento do esfíncter. Então como alimentos muito irritativos, que eu vou falar quais são agora, né? Então faço uso de muitas coisas que não deveriam. O sobrepeso, a obesidade é um grande fator também de risco, e os fatores emocionais e comportamentais a nível de alimentação, tá? Então, gente, falando sobre, primeiro eu vou falar o que de errado, né, que as pessoas costumam fazer e que pioram muito, muito o refluxo. Olha só, vou acionar para quem tá aqui, Isabela, Valeriana, Marilene, olha quanta gente, Mara, oi Mara, tudo bem? Isabel, Denise, Vânia, Thaís, Sirlene, ixi, muita gente, hein? Olá, vamos ver. E as perguntas que vocês quiserem me fazer, vocês podem estar me encaminhando, que eu já vou fazendo aqui. Doutora Simone, aí, Edna Vida, é isso? Aí, oi, boa noite. Bom, e vamos lá. Seguindo então, quais são os alimentos mais irritativos e são contraindicados quando eu tenho refluxo, gente? E isso se estende também a gastrite, a úlcera, a outros transtornos, mas eu vou estar me focando mais na questão do refluxo. Bom, em primeiro lugar, eu não vou poder dar café, bebida alcoólica, refrigerantes,
Sucos, principalmente suco de fruta, sucos de caixinha, sucos industrializados e adoçados, esses sucos prontos adoçados são péssimos. Eu não posso dar farináceos, né? Então farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de tudo quanto é coisa, farináceos de uma forma geral, mais farinhas brancas. Também açúcares de modo geral, que são mais fermentativos. Então, açúcar nem se for o açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, nada, nenhum açúcar, nem mel, nada disso. Porque todos esses alimentos, gente, eles vão aumentar a produção de suco gástrico. E toda vez que eu aumentar a produção do suco gástrico, eu vou ter mais esse afrouxamento do esfíncter, mais a passagem desse suco gástrico para o esôfago. Então, esses alimentos não deveriam ser consumidos. Se consumidos, com muita moderação, que esses são os piores que a gente possa ter. As proteínas também são alimentos que a gente tem que produzir mais suco gástrico para digerir, porque elas são difíceis de digestibilidade. Então, quando eu oriento as proteínas, eu dou menos carne vermelha e dou mais, gente, o peixe, o frango e os ovos, que são proteínas de mais fácil digestibilidade. Se vocês forem comer carne vermelha, tenta comer carne moída e só no almoço, nunca no jantar. Por quê? Porque a carne vermelha demora para ser digerida e não deve ser consumida à noite para quem tem refluxo, tá? Então, vamos lá, gente. Carne vermelha poucas vezes por semana, tá? E também deve ser moída. A Cida perguntou, doutora, se possível, fale do chip da beleza. Chip da beleza não dá, né, Cida? Hoje é outro departamento. Conforme o combinado, eu tô falando de refluxo. Não dou doces de uma maneira geral, né? Como eu falei para vocês, aí também vão os bolos, bolachas, sobremesas, né? Mousses, pudins, essas coisas todas, chocolate ao leite, nem condimentos, tá? Ketchup, molho inglês, mostarda, pimenta, né? Não posso dar isso, maionese, esquece. Os chás, gente, eu não vou dar chás que tem cafeína. Então, chá mate, chá preto, chá verde, não dou. E chá de camomila, chás relaxantes, a gente não dá para paciente que tem refluxo à noite. Porque eles vão afrouxar mais essa válvula, eles relaxam toda a musculatura. Então, não é indicado, repito, chá de camomila, chá de melissa, né? Para quem tem refluxo à noite. Aliás, eu só vou adiantar que quem tem refluxo à noite tem que ficar 2 horas sem comer e beber antes de deitar à noite, né? Além de ser alimentos de fácil digestibilidade, eu não posso comer nada ou beber algo e deitar. Eu tenho que ficar pelo menos 2 horas sem comer e beber antes de deitar. Então vão anotando aí, porque são condutas essenciais, primordiais, se você quer melhorar o seu refluxo e não ficar na dependência de tomar o tempo inteiro remédios, que daí tem que ser a vida inteira e isso não vai resolver sua causa. Eu tô trabalhando com vocês a causa, gente. Então vão anotando, tá? Bom, não preciso nem falar que esses doces concentrados de geleias, compotas também não entram, né? Frutas cítricas também não dou nesse momento. Então, abacaxi, laranja, fruta que tem muito bagaço, mexerica, essas coisas também eu não dou nesse momento. Outra coisa, quando você tem refluxo, você tem que mastigar. Eu falei que comportamento alimentar é primordial. Então, gente, é comer devagar, mastigar muito bem o alimento, porque sua digestão começa na boca. E você tem que mastigar bem o alimento sólido, eu digo, tem que virar quase líquido para você engolir. E não tomar líquidos nas refeições. Isso também é super importante, tá? Então, por que isso? Porque eu já vou entregar para o meu estômago que está... Vamos pensar que ele está com a função comprometida, ele está doente. Então eu não vou dar tanto trabalho para ele. Se eu mastigar bem, a comida já vai pré-digerida. Então eu não dou tanto trabalho para o meu estômago. Além do que eu vou comer alimentos de fácil digestibilidade.
e não vou distender demais o estômago. Comer grandes volumes numa mesma refeição, gente, não é legal para quem tem refluxo. Eu tenho que fracionar mais a alimentação ao longo do dia. Então não é para comer aquele pratão de salada, nem no almoço e muito menos no jantar, tá? Então eu dou para o paciente com refluxo um pouco de folha crua, um pouco, gente, um prato de sobremesa, e vou dar mais legumes cozidos, verduras já cozidas ou refogadas, né? Que é melhor, porque as fibras já estão mais abrandadas, elas não vão ocupar tanto volume no seu estômago. Então aí, uma proteína de fácil digestibilidade e um pouco do carboidrato. Os grãos, gente, feijão, ervilha, lentilha, cuidado em exagerar, porque o paciente que tem uma dispepsia, uma má digestão e tem o refluxo, né? Geralmente eles estão associados, acaba tendo muitos gases também. Então eu dou mais, e também contando que a casca do feijão, a casca do grão de bico também são muito fermentativas. Então e também requerem mais tempo de digestão. Então são a parte das fibras dos grãos, das leguminosas. Então eu dou mais o caldo, pouquinho grão, tá? Não vão exagerar nos grãos também, gente, não esqueçam disso. Então a alimentação, ela tem que ser de pequeno volume, de pequenas fibras cruas, de poucas fibras cruas, né? Isso é super importante, porque grande parte das pessoas, mas para comer saudável, a senhora sempre falou para comer um pratão de salada, não para quem tem refluxo. Por isso que nem tudo que é bom para todo mundo. A gente não pode usar como regra geral. E detalhe, gente, isso é nutrição funcional. Oi, Andréia, tudo bem? É isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar qual é a patologia, qual é a disfunção que o paciente tem. Aí eu vou de encontro a uma alimentação que vai corrigir essa disfunção. Então, aí nesse momento, muita salada crua não dá certo. Já fiz cirurgia de refluxo, tenho muitos gases, tá vendo só? Ó lá. Um beijo, Andréia. Então, é importante vocês considerarem isso, e mastigação, e não colocar nenhum líquido, nenhuma bebida gaseificada em nenhum momento do dia, porque vai distender demais o estômago, né? Isso também é ruim, tá? E é óbvio que eu vou tirar leite e derivados, porque o leite vai aumentar muito a acidez, queijo aumenta muito a acidez, e iogurte também não é um alimento legal para esse momento, para quem tem refluxo. E o glúten também, né, gente? Então, assim, se não conseguir tirar de vez o glúten, a gente vai diminuir muito, porque é uma proteína do trigo que também é mais difícil de ser digerida, né? Então, quando ela é mal digerida, ela vai aumentar a acidez de vocês, vai aumentar processos inflamatórios. Além do que, a gente tem que tirar alimentos que são alergênicos, né? Intolerantes do paciente, isso eu também não posso esquecer. Então, ó, lembra, hein? Vaz Galvão, tudo bem? Alice, Mari. Então, ó, lembra, vamos recapitular, hein? Quem tem intolerância à lactose pode desenvolver refluxo? Sim. Se você, por acaso, consumir lactose sem poder, você vai entrar num processo de refluxo, porque aumenta a acidez, aumenta a pressão que você tem, a inflamação gástrica, e aí você pode ter um afrouxamento desse esfíncter. Então, a inflamação pode desenvolver o seu refluxo. Porque não esqueçam, se você comer alimento que você é intolerante ou tem alergia, se expor a ele, você vai piorar seus processos inflamatórios digestivos como um todo. Você vai alterar toda a parte de enzimas digestivas. E isso vai piorar todas as suas funções digestivas, elas não vão ser mais plenas. E com certeza vai ter um afrouxamento desse esfíncter. Oi, Vaz Galvão, chegando a hora, olha aí, chegando agora. Então, para quem tá chegando agora, eu tô falando sobre refluxo gastroesofágico, tá? Muito bem, então, tudo isso daqui são coisas que a gente vai ter que ter cuidado. Cuidado quem toma chimarrão, que tá lá aí no sul, hein? Então, agora, bom, doutora, e aí, o que eu posso comer? Porque a senhora já me falou um monte de coisa que eu não posso. E o que eu posso? Muita coisa vai sobrar para vocês, obviamente. Ó, vamos pensar. Água com limão a hora que você acordar.
Pode, deve tomar água com limão. Mas quem tem refluxo, cuidado com esses shots, que agora, a transmissão aqui pra mim tá ruim, aqui pra mim tá boa, pra alguém mais tá ruim, a Vaz Galvão tá falando que tá ruim a transmissão aí pra ela. Me falem se tá bem ou não. Rafaela, tudo bem? Olha, gente, água com limão, ótimo, porque o limão, a hora que ele cai no estômago, ele vai alcalinizar, ele vai modular essa superacidez se você tiver com uma hiperacidez, tá? Tem alguns casos, quando você está muito em crise, que às vezes o paciente não aguenta nem o limão. Então eu dou só a água mesmo. Às vezes até a água com limão e bicarbonato. Bicarbonato também vai alcalinizar se for uma hiperacidez, que geralmente o paciente está com essa super acidez no estômago. O estômago já é ácido. Ah, tá ótima. Obrigada, Andréa. Mas ele vai ficar mais ácido ainda com o refluxo. Então eu ponho às vezes água, meio limão, não precisa exagerar, e aí eu ponho assim, ó, uma pitada, né, uma colherinha de café de bicarbonato, aí eu vou alcalinizar mais ainda. Isso se eu tiver uma super acidez, eu posso tomar de manhã. Agora, não ponham cúrcuma, o própolis em gotas, em solução alcoólica, não vai pôr muita coisa, né, como tem se feito com os shots, que agora não é o momento, tá bom? Bom, fora isso, chá de espinheira santa e chá de gengibre, é uma benção. Oi, Debbie Fernandes, obrigado aí pela sua resposta. Chá de espinheira santa, mais uma vez, gente, é um santo remédio para quem tem disfunção gástrica, assim como o chá de gengibre. Eu posso fazer até os dois. Posso unir gengibre com espinheira santa? Pode. Lembrando que eu vou ferver o gengibre, porque ele é parte dura de planta, e daí eu deixo na infusão só as folhas da espinheira santa por 15, 20 minutos, tá bom? Alana Gaspari, aí, saudade, precisa voltar, é mesmo. Uma paciente minha, uma graça, um beijo pra você, viu? Eu coloco também, gente, além disso, quando o meu paciente, eu ponho enzimas digestivas, tá? Mas vocês que estão sem poder, não vão fazer enzimas digestivas, a gente não pode fazer prescrição de suplemento sem ser por um profissional. Então aí coloca um pedacinho de mamão, que o mamão tem papaína e ajuda na sua digestão, né? Então coloca um pouquinho aí. A gente, quando o paciente tem refluxo, é protocolo, eu dou enzimas digestivas. Então eu dou amilase, lactase, protease, lipase, betaína, que é muito legal, papaína. Então, caso vocês não tenham um profissional para poder suplementar enzimas digestivas, podem comer um pedacinho de mamão com suco de limão espremido, pós-refeição, né? E depois de um tempinho, chá de espinheira santa, que é muito bem-vindo para vocês poderem melhorar o processo digestivo, diminuir a azia, queimação, que são esses sintomas aí. A Priscila fala, papaína, isso mesmo, o mamão tem papaína, mas a gente pode fazer a prescrição da papaína, da betaína, da bromelina, desculpa, que tá no abacaxi, mas não pode comer abacaxi, mas eu posso dar bromelina, que ela inclusive tem ação anti-inflamatória também. E eu dou esse pool, né, que a gente chama, esse blend de enzimas digestivas, que melhora demais toda a digestão e o paciente se sente bem mais aliviado, viu? Bom, de tempero, gente, vocês só vão usar temperos naturais. Temperos naturais, que significa vinagre de maçã, que é ótimo para digestão, o limão, como eu falei para vocês, o azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, só cozinho com essas gorduras, né? O sal rosa de Himalaia, posso usar o alho, a cebola, a cebolinha, alecrim, que ajuda muito na digestão, o coentro pode usar. Doutora, qual o melhor horário para tomar o chá de espinheira santa? Olha, Laila, isso? Laila, chá de espinheira santa, para quem tá na crise, eu dou 3 xícaras ao dia, de 2 a 3. Pode usar de manhã, no café da manhã já, ou no meio da manhã e uma tarde. Sempre eu dou assim, 3 ao dia. Ou então, de manhã e uma no meio da manhã ou uma tarde. Isso é maravilhoso, mas no mínimo 2. É sensacional, tá?
gosto de folha de louro e casca de laranja desidratada. Também pode, né? Mas lembrando que a folha de louro é mais para flatulência, para gases. Também dá para usar o funcho para gases. Então, se você tiver com essa disfunção e associado a isso a gases, também pode fazer uso disso. E gengibre, vocês podem estar usando também pela parte da manhã, principalmente se vocês fizerem treino, já vão se beneficiar pelo gengibre duplamente, porque ele é anti-inflamatório e também porque ele tem uma ação termogênica, é bem legal também usar ele. Então, continuando nos temperos, alecrim também é ótimo, gente. Coentro, alecrim, salsinha, tomilho, orégano, sálvia, tudo isso vocês podem usar. Né? Como eu falei, vinagre de maçã, limão que vocês gostarem, então dá para usar. Não é para usar nenhum tempero industrializado, pelo amor de Deus. A Alana fala, posso fazer um tanto de chá de espinheira e gengibre de manhã e deixar na geladeira? Pode. Alana, o chá, e para todas vocês também, ele dura 12 horas na refrigeração ou livre de luz. Então você pode fazer, ele dura o dia inteiro, não tem problema nenhum. É uma média boa para você utilizar o chá e ainda manter as propriedades dele. Se você usar térmica, não está passando luz. E a temperatura que você toma o chá não depende da função que ela vai te dar, tá? Não vai ter nenhum prejuízo se você tomar ele gelado, morno ou quente, não tem problema, tá? Pode tomar. Agora no calor, inclusive, é melhor, né, a gente tomar um chá mais frio. Se por um acaso não deu tempo de fazer o chá, põe gengibre na água, né? Também dá, não tem problema, já te ajuda. Com um pouquinho de gotas de limão já te ajuda isso também bastante, tá? Outra coisa, gente, eu falei que o glúten eu tiro para quem tá com essa superacidez, para quem tá com refluxo, assim como os laticínios. Vocês podem fazer o pão caseiro ou então comprar o pão sem glúten. Pão caseiro eu faço com farinha de amêndoa, pode fazer com farinha de coco, a gente põe ovos, põe um azeite de oliva, a gente pode estar usando aí o bicarbonato de sódio como um fermento, ao invés de usar os fermentos de pães tradicionais ou fermento químico ou biológico, eu troco pelo bicarbonato de sódio, que é melhor, tá? Para quem tem essa fermentação, né? E sempre que vocês fizerem os pães, principalmente quem compra pão sem glúten pronto, tem que tostar. Quando eu tosto o pão, eu tenho uma digestão melhor, ele não vai ficar tão pesado. Lembrando, outra vez, a digestão do estômago está comprometida. Então, consumam ou torrada sem glúten, ou pão caseiro tostado, ou pão sem glúten tostado, ou biscoito de arroz, dá para consumir. Ou então eu posso fazer um pãozinho com polvilho, posso fazer um pão de mandioquinha com polvilho? Pode fazer. Um pão de batata doce com polvilho, só não pode fazer o queijo, tá? Queijo não, mas eu posso fazer. O polvilho dá pra mim usar, não tem problema. E é como eu falei, fica uma delícia também. Polvilho, eu misturo o azedo, o polvilho doce, eu misturo mandioquinha já, eu cozinho ela, né? Então, ou a batata doce, aí vocês fazem ela na forma do purê, e aí a gente faz essa massinha, põe azeite de oliva, um pouquinho de sal, de orégano, um pouquinho do bicarbonato, aí eu vou fazer as bolinhas e eu posso fazer então os pãezinhos de mandioquinha com polvilho, dá pra comer e fica uma delícia, tá? Lembrando uma coisa, eu falei da batata doce, gente, mas tem muita gente, como eu falei, que não tolera a batata doce, que pesa, então eu tô falando em linhas gerais, mas se para você pesa a batata doce, você tem que excluir. Qualquer alimento que você sentir desconforto, é bom que você evite, né? Para não causar maior desconforto. Se tá desconforto, é porque tem problema, você não tá digerindo aquele alimento. E se você não tá digerindo, você vai piorar seu processo inflamatório, tá? Então, como eu disse, nem tudo que é bom para todo mundo, tá? Mais uma vez. Legumes cozidos são super legais, então vocês podem estar consumindo, nada que fermente muito, né? Então pense em legumes que não são tão fermentados, como chuchu, abobrinha, espinafre, escarola, vagem, a couve para alguns fermenta, para outros não. Que mais que eu posso dar para vocês? Deixa eu pensar. Mais isso, a selga, mais cozidinha, dá pra dar, né? Então esses legumes, eu dou cenoura cozida,
dá tranquilamente. Abóbora, eu posso dar as raízes também, tipo, além da batata doce que eu falei que tem para uns que sim, para outros não, a mandioca, o inhame, a batata doce, mais uma vez falando, a beterraba também dá para ser, mas brócolis, repolho, couve-flor, geralmente eu tiro porque fermenta muito e o paciente com azia, com esse refluxo, ele não tolera muito ou muita quantidade desse tipo de vegetais. São saudáveis? São, mas eles produzem mais gases, são mais fermentativos e às vezes agora, para esse momento de crise, não é tão interessante entrar com tanto brócolis, repolho, essas coisas. Cru nem pensar, né, gente? Repolho cru nem pensar, pelo amor de Deus, tá? Com refluxo não combina, tá? Não dá. Então, mais legumes cozidos ao vapor, ao dente ou as verduras cozidas. Chicória, almeirão, escarola, também pode, tá? Lourenço, para quem gosta, para quem acha, também isso tudo é muito legal. Falei já das proteínas, que tem que ser proteínas de fácil digestibilidade, mais as carnes brancas, magras, que pode ser grelhada, assada ou cozida, viu? Frutas, quem são as frutas que eu vou dar para quem tem refluxo? O mamão, o abacate, a pera, a maçã. Às vezes eu tenho que tirar a casca, gente, da cozida, porque o paciente não tolera nem a maçã com casca, nem pera com casca. Geralmente, num primeiro momento, eu até tiro e faço ela cozidinha. Aí a digestão é mais fácil. A banana, para muitos, eu também tenho que dar cozida. Ela crua pesa, não tem boa digestibilidade, viu? Então essas são as frutas que eu mais vou dar. Pêssego agora que tá na época, mas eu tiro a casca do pêssego. Ameixa, mas sem casca. O melão, para alguns é legal, para outros não. Melão e melancia não é... Oi, Roseli, tudo bem? Não é para todo mundo que é bacana. Tem gente que pesa, não tem um desconforto na digestão quando come melão e melancia, assim como os pimentões. Mesmo vermelho, amarelo, também vai ter uma digestão ruim. Então, lembrem que a batata doce, o melão e melancia e os pimentões vai depender muito da sua individualidade. Não é para todo mundo que isso vai ser bom. Outra coisa, tem gente que também tem problema com as castanhas, nozes e amêndoas, que come e sente um peso. Novamente, sentir o peso exclui, porque também está com difícil digestão. Não é legal, gente, para quem tá com refluxo, usar roupa muito apertada. Isso também pode prejudicar, pode piorar esse desconforto. Não é legal a gente comer perto de treino. Para quem tem refluxo, isso é péssimo, né? Beber muito e comer logo em cima de fazer força, pelo amor de Deus. Eu tenho que dar um tempo, pelo menos de 2 horas, entre comer e treinar. Né? Eu não dou ainda alimentos de fácil digestibilidade. Tem muita gente que com refluxo tem que treinar em jejum, porque se treina antes, se come antes de treinar, passa mal e vai sentir essa comida voltar por causa do esforço físico, tá? Outra coisa, lembra que eu falei que aqui tá inflamado o esôfago. Então, não é legal, gente, a gente consumir alimentos nem muito quentes e nem muito gelados, para não dar choque térmico também aqui no seu esôfago, viu, gente? Então, sempre a alimentação tem que ser numa temperatura mais ambiente, uma temperatura normal, morna, para não ficar nem muito gelado, comer gelo. Tem gente que tudo muito gelado, muito quente, vai agredir mais ainda essa mucosa. Então, temperatura daquilo que você come, né? Lembrando que eu falei para vocês que não tome tanto líquido, não pode tomar líquido na refeição, meia hora antes e até 1 hora depois. Não comam e deitem, por favor, 2 horas depois, né? Lembra de se jantar. Para quem tem refluxo, eu não ponho sopa à noite. Sabe por quê, gente? Sopa vai aumentar muito o volume de líquidos e isso pode voltar. Eu uso mais comida de fácil digestão, mas eu não dou sopa. E nem o chá, já falei pra vocês, hein? Então, o que eu faço à noite? Ó, eu vou dar nem carne vermelha, né? Então vai ser legumes, verduras, um pouquinho do carboidrato, se puder, se ele estiver em processo de emagrecimento, e a proteína. Então eu posso fazer uma saladinha de chuchu
com franguinho desfiado, um pedacinho de mandioca, e pronto, é isso que eu vou dar para ele, né? Ou aí eu posso colocar mais uma verdurinha, de repente, algo assim. E um pedacinho de mamão, às vezes eu não dou o carboidrato tipo mandioca, arroz, mas eu dou um pedacinho de mamão à noite, com umas gotinhas de limão, que fica bem interessante, que ajuda mais ainda a digestão. Ótimo, gente. Posso fazer, ó, tipo uma papinha, né, que a gente faz um creme de mamão papaya com limão, fica uma delícia. Pode fazer isso com raspas de limão por cima, né? Fica uma coisa interessante. Lembra que a gente come com os olhos, né? A apresentação da comida é sempre muito importante. Senão você fala, já tenho restrição, ainda vou comer coisa feia. Nossa, isso é ruim, a pessoa já come com desprazer. Então a comida não faz o efeito que tem que fazer. Desculpa. Então é importante a gente comer, gostar daquilo que come, tá com uma boa apresentação, às vezes uma louça diferente. Eu tô falando isso, gente, mas parece que, mas a doutora é muito exigente, mas isso faz uma grande diferença, viu? Aí coloca o azeite de oliva, né, por cima. Outro alimento que às vezes é difícil de digestão para quem tá com azia, para quem tá com refluxo, é o pepino, viu, gente? Cuidado com ele. Tem alguns casos que eu tenho que fazer um espessamento na alimentação. Então, tem alguns produtos hoje, a Vitafor tem um suplemento que a gente espessa a comida para ficar um pouco mais densa e a gente, tipo, eu vou fazer uma sopa, um creme, mas então eu tenho que pôr um espessante para deixá-la mais pesada e não ficar tão fluida para não voltar. Então existe a Nestlé também tem esses espessantes, viu? Verdade, até o dia da faxina a louça nova muda o ambiente. Aí, Roseli, tá vendo o que eu falo? Gente, eu ponho todas as louças para serem usadas em casa. Eu detesto comer coisa que não esteja uma mesa posta. A comida pode ser simples, mas, gente, se você tem uma mesa posta bonitinha, para que tá uma louça bem feitinha, a comida bem apresentada, é outro departamento, né? Vocês veem, eu posto muito aquilo que eu como à mesa, mesmo que é só para mim, eu almoço sozinha, né? Eu não almoço com ninguém da minha casa, mas eu faço questão de ter uma mesa bem posta, porque eu tenho esse prazer, é um investimento, é uma hora sagrada, ainda mais para quem, gente, já tá com privação, tá com desconforto, né? Então, poxa, já estão, só vou comer isso, só posso comer isso, ainda vou comer aquela coisa toda feia, com uma aparência ruim, né? Eu tenho muitas crianças, às vezes, que não comem determinados alimentos porque não tem uma apresentação bonita. Por isso até que quando a gente fez o livro de receita infantil, a gente se preocupou com isso. A apresentação, às vezes, o corte diferente de um vegetal já muda a cara dele. Se eu vou fazer abobrinha refogada, já tem aquela abobrinha toda desfeita, com um corte, tudo uma grande e outra pequena. Agora eu vou fazer um espaguete de abobrinha, né, bem feitinho, com esses temperos caseiros, sabe? Aí eu ponho um franguinho desfiado ali. Puxa, que legal! Isso é um carinho para vocês. A comida, gente, a hora da refeição é sagrada. Então a gente tem que ter esse amor, esse relacionamento também, esse cuidado, né? Na hora de preparar o alimento, preparar com amor, com carinho. Não é lá em cima da hora, tipo, falta meia hora para me almoçar, eu vou lá e faço qualquer coisa. E aí queimo tudo, esturrico tudo. Nossa, isso é péssimo. Por isso que tem que fazer um planejamento, uma organização, preparar as coisas antes, né? Ou congelar. Então isso vai otimizar todo esse preparo de vocês. Tudo que eu tô falando, gente, dá para vocês congelarem, principalmente os pratos principais, que são os peixes mais demorados, mais elaborados, os frangos, a carne moída. Sempre tenham isso no seu freezer, né? O que não dá para congelar muito são essas raízes. Porque mandioca, batata doce, abóbora congelada não fica tão legal. Mas eu posso cozinhar e dura 2, 3 dias. Eu posso comer, mesmo que vocês comam de forma repetitiva, 2 dias a mesma coisa, é melhor do que comer tranqueira. É melhor do que ir lá e comprar qualquer coisa pronta. O arroz dá para congelar. Então tudo dá. Os legumes, quando vocês forem congelar, esses legumes que eu tô falando, deixem ele sempre mais al dente ainda, menos cozido
do que deveria. Porque quando eu congelo e descongelo, eu já vou diminuir essa consistência, porque o alimento tem parte de água. Então, a hora que a água fica sólida e depois vai para o estado líquido outra vez, ela vai deixar esse alimento mais molezinho, tá? Então, sempre bem al dente tudo aquilo que vocês forem congelar. Isso é super importante. Tem alguém que me perguntou uma coisa aqui. A Gomes Meres, tem o intestino preso. Tem uma live sobre intestino preso, gente, que é importante você olhar lá para ver, porque é outras dicas. Agora, se você tem refluxo com o intestino preso, você vai ver que essa alimentação também vai te ajudar. Embora as fibras sejam abrandadas, eu não vou tirar fibras da sua alimentação. Falei do abacate, falei do mamão. Você pode colocar linhaça triturada, você pode colocar chia hidratada. A gente pode fazer, sabe uma coisa que ajuda muito na azia e queimação, gente? Mingau. Mingau eu dou muito, conforta muito, mas não mingau com leite de vaca, hein? Pelo amor de Deus. Ó, é mingau com bebida vegetal, é com leite, o que é bebida vegetal? É leite de castanha, leite de amêndoa, leite de soja, aí eu vou pôr uma aveia sem glúten, tá? Que existe hoje várias marcas, ou uma quinoa, faço mingauzinho, com o que eu posso adoçar? Sabe com o que? Com o caldinho da ameixa. Então eu posso deixar a ameixa preta de molho em água, né? Posso deixar a minha chia hidratada, a minha linhaça triturada, e eu posso então pôr a bebida vegetal ou a bebida de coco, leite de coco, com aveia ou quinoa em grosso, adoço com esse caldinho de ameixa, posso colocar uma colher ainda de chia ou de quinoa que vai espessar mais ainda, e aí fica uma delícia. Posso de repente colocar uma fruta picada depois de estar engrossadinho esse mingau, né? Mesmo a ameixa posso picar dentro. Por que não? Eu posso picar talvez um damasco dentro? Pode ser. Posso colocar uma bananinha? Também pode ser. Como eu falei para vocês, a banana às vezes assada é mais tolerável, mas eu posso colocar uma maçã, né? Também posso colocar ali um pouquinho de canela. Fica um mingau delicioso. Um mingau de aveia com maçã e canela. Olha, que delícia! Que maravilha! Isso sim é alimento para quem tem refluxo azia. Tá vendo, gente? Quantas coisas tem para vocês fazerem? Posso fazer um shake, uma vitamina, também dá para fazer com bebida vegetal. Não esqueçam. Posso usar também as proteínas em pó. As proteínas em pó também são de fácil digestão, que é o whey protein, que é a proteína do soro do leite, ou então as proteínas veganas. Como elas já estão pré-digeridas, isso pode ser feito shakes. Então eu posso bater um abacate com whey protein. Muita gente pode fazer isso de lanche da tarde ou então de café da manhã. Eu posso bater a linhaça, o whey protein, que é a proteína, a linhaça, que é a gordura, e o abacate, que é a fruta, como fonte de carboidrato. Fica uma super vitamina. Posso bater com maçã, com pera, posso bater com melão, posso bater com banana. Maravilhoso. Aí vocês também podem fazer uma super vitamina, um pós-treino desse jeito, também dá para fazer, tá? E aí, gente, não esqueçam de também tem travesseiro anti-refluxo e também levantar um pouquinho a cama, né? Colocar um cálcio embaixo da cama para a cama ficar enviesada, assim, inclinada, né? Sempre a sua cabeça tem que ficar num nível um pouco mais acima do seu corpo. Isso é melhor para quem tem refluxo, para de noite não sentir essa acidez, essa queimação, né? E não vai levantar para ficar tomando antiácido toda hora, que isso acaba danificando muito essa sua digestão. Aí o paciente vai para o outro extremo, ele fica com pouco suco gástrico e aí não consegue digerir outra vez aquilo que ele come. Então, gente, eu tô falando tudo isso porque é o que eu mais tenho de queixas aqui no consultório. Eu sei que vocês vão melhorar muito se vocês seguirem as minhas orientações. Então, enzimas, o que eu suplemento? O protocolo que eu uso. Enzimas digestivas. Eu faço muita tintura, gente, que eu uso. Espinha tintura, são gotinhas. Para quem não faz o chá, não tem paciência de tomar chá durante o dia, então pode fazer a gotinha de espinheira santa, alecrim, guaçatonga ou dente de leão, que é bom para fígado, que também tá tudo interligado, porque tendo um fígado bom eu vou aumentar a produção de sais biliares, que também ajuda a digestão.
Posso fazer o funcho se eu já tiver problemas de gases, também é legal. Então eu faço essa tinturinha, gente, ela resolve muito problema, ela dá um conforto para tomar depois das refeições diluída com água e enzimas digestivas antes das refeições para digerir bem aquilo que eu estou comendo. O ômega 3, que é anti-inflamatório, a glutamina, que é sensacional porque ela vai fazer outra vez a barreira que está comprometida de mucosa gástrica, então é importante também dar glutamina nesses casos. Cúrcuma e gengibre como anti-inflamatório e os probióticos e os pré-bióticos, tá? Então eu vou dar as fibras que não são fermentativas, a gente tem o fibregum, a inulina também que eu dou às vezes, a goma cássia, que são pré-bióticos que não fermentam, então a gente tem que fazer essa alimentação que a gente fala baixa em food maps, né? Que são essas fibras fermentativas, elas têm que estar baixas, que eu acabei de explicar para vocês. E também a gente dá os probióticos, né? Que são as bactérias, lactobacilos, aí. E sem contar que eu tenho que modular o estresse. Porque também, se eu não modular o meu estresse, eu também não vou resolver minha causa de refluxo, que está totalmente interligado. Então, ó, lembrando, hein? 4 coisas eu vou falar. A alimentação, que eu acabei de dizer para vocês, tem muita coisa que dá para vocês comerem, vocês viram aí. Tem que ser corrigida, vocês viram que faz parte do tratamento de refluxo, está totalmente ligada. Modulação de estresse. Comportamento alimentar, que é o comer devagar, não tomar líquidos na refeição e não deitar depois. Fracionar a alimentação, não ficar jejum prolongado, não distender demais, comer grandes volumes. E essa questão de automedicação toda hora, gente. Isso são 4 coisas que vocês têm que tomar cuidado, porque senão o refluxo de vocês só vai tender a piorar. Piorou, vai para a cirurgia. Não resolveu nem a cirurgia, vocês sabem que isso pode ocasionar nesse esôfago que eu acabei de explicar para vocês. Só piora. E vocês não pensam que é uma brincadeira. Isso é uma coisa séria. Por isso que eu tô aqui essa 1 hora juntinho de vocês para poder explicar. Bom, vamos ver quem mais tem aqui de pergunta. À noite, a Camila fala, normalmente é onde tenho muita fome, que chega a doer o estômago, que posso enganar o estômago que não engorda tanto. Camila, o ideal é você fazer um lanche, se você tem refluxo, para você não exagerar na sua refeição noturna, que é a pior para você exagerar, porque a digestão nossa de noite é ruim e você não pode comer muito, porque depois vai deitar e também porque não quer engordar e você não tem gasto calórico depois da janta, você tem que fazer um melhor lanche da tarde. Então faça um bom lanche da tarde, né? Coma proteína à tarde, que a proteína te sacia muito. Ou você faz um patê de atum, ou um patê de frango, ou ovos, ou um patê de tofu, ou toma whey protein. Então, essas proteínas você pode juntar com um carboidrato, mandioca, ou a batata doce, ou um pão sem glúten caseiro, ou então pode ser um biscoito de arroz, come uma fruta também. Então, capricha, faz essa refeição, lanche tipo umas 4h30, 5 horas da tarde, e aí você vai ver que você não vai chegar com essa fome maluca de noite. E você vai conseguir comer um legume com um pouquinho de proteína e vai se sentir satisfeita. O erro maior que as pessoas cometem muito frequente é não ficar o tempo inteiro à tarde sem comer, ou comer tranqueirinha, que não mata a fome, que não tem nutriente nenhum. Aí chega à noite, pronto, vai exagerar. Exagerou? Vai piorar o seu refluxo, vai piorar que vai engordar, vai piorar essa acidez de estômago, vai dar azia, e aí tá tudo errado, tá? Vai por mim. À noite também é hora a mais que sinto fome. Olha lá, já expliquei isso para vocês. Tem uma pergunta que eu tenho que responder também, de uma paciente que me fez e me mandou, que é, doutora, tomate faz mal para refluxo? O molho de tomate, sim. Então, para você comer o molho de tomate, o tomate não, mas o molho sim. Porque ele concentra mais. Para você poder comer o molho de tomate, você pode bater o molho de tomate, gente, com inhame ou com cenoura. Você diminui a acidez dele. Aí você pode deixar ele vai ficar mais, vai ficar um creme, vai ficar um rosé. Aí você pode consumir em pequena quantidade também, não exagere. Leite é ruim para quem tem gastrite? Muito, pelo amor de Deus, pode tirar leite de vaca e tudo que é derivado.
Whey protein pode ser utilizado para quem faz apenas pilates com exercício? Sim, o whey protein, gente, é uma proteína do soro do leite de fácil digestibilidade que pode ser substituída por qualquer outra proteína, independente se você faz ou não exercício e que tipo de exercício. Então, se ela estiver inserida dentro da sua alimentação, computando aí como um alimento proteico, ela pode ser bem-vinda, não tem problema, tá? Dá para ser consumida. E quanto mais clean, melhor. Então, menos misturas, açúcares e tudo mais. Aí, Maria Helena Almeida. Oi, Maria Helena, tudo bem? Boa noite. Oi, Fabiola, amanhã estará aqui, eu vou estar te esperando. Aí, é isso mesmo. Tem uma paciente que falou, a Márcia Bustamante, falou assim: doutora, minha mãe tem tosse contínua. Pode ser refluxo? Pode ser refluxo, né? Tosse contínua, como eu falei no começo da live, pode ser um dos sinais já de refluxo. Então dá uma olhadinha nisso, gente, e aqui, porque se isso estiver acontecendo, eu acho que é bem provável que seja. Parente paisano, né? Pode usar a proteína do leite mesmo quem tem refluxo? Sim, porque ela está do soro do leite, ela já está pré-digerida. Se você tiver qualquer desconforto, a gente tem proteína de colágeno, a Equalive tem proteína de colágeno, a gente tem a Pura Vida, tem proteína de colágeno, que é um colágeno proteico, vamos dizer assim, que ele está ainda mais pré-digerido, e tem também as veganas, que são do proteína da ervilha ou do arroz. A Jéssica também vai estar aqui amanhã, vocês estão vendo que meu consultório amanhã está assim, ó, graças a Deus, hein? Jéssica, que vai ganhar um livro de crianças, não é isso? Porque tem crianças abaixo, aí filho abaixo de 15 anos. É isso, estarei esperando todas aí de braços abertos para poder ajudá-las. Olha só, deixa eu ver se eu não respondi alguma pergunta, mas... Aqui, peraí. Perfeito, Jéssica. Aí. Carpato, aqui. Verdade até o dia... Aí. Eu acho que eu já respondi. Mas, aí, dicas ótimas, obrigada. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, Fabiana? Ó, show de live, doutora sempre orientando seus pacientes. Sim, esse é meu dever. Eu falei que eu gosto muito do dia da live, para mim compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Vocês sabem que eu li outro dia, me mandaram um vídeo e eu achei super verdadeiro. Quando a gente compartilha um conhecimento com alguém sem troca de receber nada, né? É um benefício. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, a gente aumenta a ocitocina, que é um hormônio da maternidade, né? Que a mãe aumenta a produção porque ela está esperando o bebê e ela tem aquela amorosidade, né? Aquela sensação tão boa. Isso a gente tem quando a gente faz o bem para alguém sem esperar nada em troca. Então eu sinto isso por vocês. Quem recebe também aumenta a ocitocina. E quem vê essas duas pessoas, isso acontecer, também aumenta. Então olha só como a gente consegue, né, disseminar a ocitocina ajudando alguém sem esperar nada em troca. Gente, por isso que eu me sinto tão bem. É uma das explicações que eu faço essas lives semanais, que eu faço meus stories, que eu faço meus posts, né? Porque além de amar e acreditar muito na minha nutrição, quando eu vejo toda a mudança no paciente, eu fico muito grata, é muito gratificante poder compartilhar esse momento com vocês, tá bom? Então um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, uma boa noite, até a próxima live, tá? E até amanhã, a todos os pacientes que eu vou atender amanhã, que me viram aí na live, e a todos vocês, né, meus seguidores, meus amigos, meus parentes, enfim, tchau, obrigado pela audiência de sempre, gente, um beijo grande, boa noite.